Vamos continuar louvando ao nosso Deus, agora com o hino 395, que é logo ao lado, Jesus Pastor Amado. E vamos fazer a mesma coisa, primeira, segunda e quarta estrofe. Queridos irmãos, agora convidamos a colocarem-se de pé e, continuando o nosso louvor e adoração, vamos cantar o hino Sejas Louvado. Sejas louvado,
Querido Deus, Pai e Todo-Poderoso que estais no reino dos céus, queremos vos agradecer pela graça que tu nos concedes de poder estar aqui esta manhã diante de ti. Obrigado pelo privilégio que nesta hora nos dás de ouvir e de meditar na tua palavra. Queremos te suplicar que por favor nos prepares pela ação do teu Espírito nas nossas mentes, para que nós possamos entender, compreender e aplicar às nossas vidas aquilo que esta manhã tens preparado para cada um de nós. São as graças que com toda a humildade nós vos suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar continuidade ao culto desta manhã com o hino número 346, Cristãos, Despertai.
com Deus, porque dás mais uma vez uma oportunidade ao teu povo para se reunir neste santo lugar, nesta hora, neste santo sábado, para louvar o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que derramaste por cada um de nós durante esta semana. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos, numa hora apropriada, Senhor, podemos ouvir a tua palavra, receber o alimento espiritual. E ajuda, Senhor, para que possamos ser aqui com a nossa fé mais firme. Nesta hora, Senhor, o nosso pensamento vai para todos aqueles nossos irmãos que se encontram em férias, em lugares diversos, que os possas proteger. E nesta hora e nestes dias possam também reservar o seu tempo para o louvor e para ouvir a tua palavra. Abençoa-nos nós aqui reunidos e abençoa aqueles também que, através da internet, ouvem a tua palavra e esta transmissão. Abençoa o teu servo que vai usar a palavra. Que possa ser, Senhor, um bálsamo para as nossas vidas. Guarda-nos e protege-nos. Abençoa cada visita, abençoa cada irmão aqui presente nesta hora. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Em nome da Igreja de Canelas, queríamos saudar todos os irmãos nesta manhã de sábado. Ao olhar para a sala, vejo que há muitos irmãos e irmãs que vêm de outras igrejas. Residentes também nos faltam alguns, há muitos jovens e irmãos que se encontram em férias, mas somos compensados com a vossa visita. Fazemos votos para que se possam sentir bem e possam ser realmente também beneficiados com a mensagem desta manhã, com o programa da Escola Sabatina. Esse é o nosso sincero desejo. Quando eu olho aqui para o nosso livro de visitas, vejo aqui uma página praticamente preenchida e ficamos muito contentes com isto. Acontece que há nomes que não conseguimos ler, portanto vamos referenciar apenas as igrejas. Temos alguns irmãos que vêm da Igreja de Espinho, temos também de Santa Maria da Feira, temos irmãos que vêm da Igreja de Setúbal, temos um bom número de irmãos que vêm da Igreja do Porto, temos também, e já vamos apresentá-lo, que vêm de Berna, Suíça, temos também irmãos que vêm da Igreja de Avintes e temos também aqui um grupo de irmãos que vêm da Igreja de Braga com uma particularidade, que vêm acompanhados do pastor Elias, que eu não conheço, mas já agora se podia levantar, é um prazer, tanto quanto sabemos a família também. Pastor que vai assumir funções na Igreja de Braga. Que Deus possa abençoá-lo no seu ministério também. Em relação ao orador desta manhã, todos nós conhecemos, os de cá, mas os irmãos de fora podem eventualmente não conhecer, é o pastor César Oliveira, é filho de cada casa. Nós fizemos-lhe o convite para hoje dirigir o culto solene e ele muito amavelmente acedeu. Ele e a Estela estão aqui presentes, a Estela, filha do pastor Mário Brito. É um prazer sempre ver-vos. Queria dizer que este casal pastoral está a exercer funções na Igreja Latina de Berna. Portanto, é ali que eles têm exercido o seu ministério, que Deus os possa abençoar. Dentro de instantes nós vamos dar a palavra, que ele vai realmente ser o servo do Senhor escolhido esta manhã para nos transmitir a sua mensagem. Faz parte do momento de louvor também a nossa entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A leitura para esta manhã do Departamento de Mordomia encontra-se precisamente no livro de Lucas, capítulo 16, versos 11 a 13. Diz o seguinte: Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?
E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não pode servir a Deus e ao dinheiro, mas deve aprender a servir a Deus com o dinheiro. O mundo pergunta: o que é que uma pessoa possui? Deus pergunta: como é que a pessoa está a usar aquilo que lhe tem sido dado? Dê da mesma proporção em que foi abençoado materialmente por Deus. E Deus compensá-lo-á pela sua generosidade, fiel e pelos seus esforços diligentes. Com esta mensagem, nós vamos dar a palavra, a oportunidade às nossas crianças e depois os diáconos e as diaconias recolherão os dízimos e as ofertas. Que Deus possa ser louvado com este nosso gesto. Obrigado.
Pai nosso que estás nos céus, quero-te agradecer, Senhor, por estes dízimos e ofertas que foram aqui deixados na tua casa de oração. Que possas abençoar todos os seus doadores e que possas estar com todos os responsáveis que vão ter que vão ter a missão de distribuir estas ofertas para os lugares que são mais convenientes. E todas estas coisas te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Somente
Olá, muito bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. É um privilégio para mim poder estar aqui hoje e compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Devo dizer que me sinto-me honrado pela oportunidade que tenho esta manhã de poder compartilhar com vocês a mensagem que espero que o Senhor me tenha inspirado. É sempre diferente quando eu tenho a oportunidade de apresentar a palavra de Deus neste lugar, esta igreja que me viu crescer, ainda que já cheguei aqui quando tinha 19 anos, esta igreja que me aceitou, que me amou, que me ajudou a crescer. É um privilégio e uma honra, queridos irmãos, poder estar aqui diante de vocês. É verdade que a determinado momento da minha vida eu senti o chamado que deveria sair, deveria ir estudar teologia. E às vezes ponho-me a pensar e digo, este rapaz meio introvertido, meio tímido, e que a determinado momento saiu e agora chega como pastor. Na realidade, irmãos, eu não me sinto pastor aqui. Eu aqui sinto-me irmão e para mim os pastores são vocês, que me ajudaram a crescer, que me deram o vosso exemplo e que me acompanharam. Assim que antes de começar a dizer qualquer coisa, quero-vos confessar. Não digo isto para que fique bonito, é o meu mais sincero sentimento. Apresento-me diante de vocês com toda a humildade, com a sensação de que não sou nada e que deveria mais estar aí do que aqui. Mas como poderia eu recusar este convite? Obrigado pelo vosso apoio, pelo vosso carinho. Obrigado por me terem ensinado, por me terem encorajado e pelo exemplo que foram e continuam a ser para mim. Obrigado. Gostaria muito que, antes de pudéssemos começar a compartilhar a mensagem que Deus tem para nós hoje, que pudéssemos inclinar as nossas cabeças e pudéssemos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso que estás no reino dos céus, queremos te agradecer a vossa infinita misericórdia, o vosso amor por cada um de nós, que nos permite estar diante da tua presença esta manhã. Queremos confessar diante de ti a nossa indignidade, mas ao mesmo tempo dizer-vos que confiamos inteiramente em vós, em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. E é neste nome santo, Pai, que nós nos apresentamos diante de vós esta manhã, sentindo-nos nada, completamente indignos e inapropriados para esta missão ou para este privilégio, mas confiantes no vosso infinito amor e misericórdia, que nos salvou, que nos redimiu e que nos transforma cada dia. Queremos vos suplicar que, por favor, estejas connosco nesta hora, que dirijas as nossas mentes, os nossos pensamentos, que derrames o teu Espírito como já o pedimos, que envies os vossos santos anjos para que neste lugar se possa sentir a atmosfera do céu e que nos conduzas, Senhor, na meditação da tua palavra. São as graças que humildemente nós vos suplicamos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Muito bem, queridos irmãos. A vida do ser humano dá muitas voltas. E a maior parte delas nós não as entendemos e nunca as entenderemos. Mas a palavra de Deus, ainda que não nos revela todos os segredos, ela revela-nos o suficiente que nós necessitamos para permanecer firmes na vontade de Deus. É verdade que há muitas coisas que nós não entendemos e muitas vezes somos levados a perguntar a Deus: Senhor, porquê? O porquê disto? O porquê daquilo? Porquê, Senhor, permites que isto aconteça na minha vida? Porquê, Senhor, essa transformação que eu tanto anelo, que eu tanto desejo, não se tem produzido como eu gostaria que se produzisse? Todos nós lutamos pela transformação do nosso caráter e às vezes vemos que os anos vão passando e ainda continuamos a lutar com as mesmas coisas que lutávamos quando um dia aceitamos o Senhor e decidimos entregar a vida a Ele. E muitas vezes, queridos irmãos, isto gera conflitos internos muito grandes e faz de nós pessoas frustradas, pessoas insatisfeitas connosco próprios. Isso gera uma série de conflitos que, por um lado, são um impulso para que nós continuemos a buscar ao Senhor, mas, por outro lado, podem até chegar a provocar certos desequilíbrios a nível mental, uma frustração tão grande que também não ajuda. O que é certo, queridos irmãos, é que a palavra de Deus, ela fala-nos de um grande conflito e diz que nós, cada um de nós, vivemos no campo de batalha de um grande conflito entre o bem e o mal. É verdade que todos nós sabemos disto, mas muitas vezes acabamos por perder a consciência desta realidade. Uma coisa é saber, outra coisa é estar consciente a cada momento e viver em função daquilo que nós conhecemos. Eu gostaria que vocês me pudessem acompanhar no texto bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. É um texto conhecido de todos nós, eu imagino. Contudo, eu gostaria muito que nós pudéssemos começar por refletir nas palavras que se encontram aqui neste capítulo. Então, Apocalipse, capítulo 12, eu gostaria que nós lêssemos a partir do verso 7, ok? Diz assim, vamos ler do verso 7 até ao verso 9. Diz assim: Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutavam contra o dragão. Também lutavam o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão e a serpente antiga, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vocês veem que a Bíblia aqui, ela fala-nos de que houve uma guerra no céu, ok? E diz que esta guerra foi entre Cristo e Satanás. E diz que os dois lutaram com o seu exército. Sabemos que Satanás se revelou em determinado momento no céu. Em Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14, nós vemos que este ser
que nós hoje conhecemos por diabo, Satanás, ele era um anjo de luz, um querubim cobridor. E quando nós estudamos um bocadinho o santuário, nós vemos que na Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo, existia esculpidos 2 querubins, ok? Que com as suas asas, de alguma forma, cobriam a glória de Deus. Estes eram os anjos que estavam na mesma presença de Deus. E quando nós lemos em Ezequiel 28, diz-nos que este era um querubim cobridor. Um anjo de luz com privilégios extraordinários. Ele tinha a função de estar na mesma presença de Deus. No trono de Deus. E diz-nos que este anjo, ele alimentou a maldade, o egoísmo, o orgulho. E ele quis ser semelhante a Deus. Não estava contente com os privilégios que lhe tinham dado. Mas ele agora queria ser semelhante a Deus. Ele não queria obedecer. Queria ser ele a controlar todas as coisas. E revelou-se. E no seu desejo de poder ocupar a posição que ele tanto anelava, ele começou a buscar anjos que pudessem apoiá-lo nesta missão de revolta. E começou a semear a discórdia. Começou a insinuar, não de uma forma muito aberta, mas começou a insinuar que Deus, afinal, não era o Deus de amor tão maravilhoso como até aquele momento os anjos acreditavam que Ele era. E conseguiu. Por incrível que pareça, ele conseguiu seduzir, diz a Bíblia, 1/3 dos anjos que se puseram do lado dele. E é por isso que aqui em Apocalipse 12 diz que houve guerra no céu e que lutava Jesus com os seus anjos, e diz que o dragão também lutava com os seus anjos contra Jesus e os seus anjos. Mas diz que o dragão e os seus anjos não prevaleceram e que foram deitados na terra. E agora, queridos irmãos, aqui começa o nosso problema como seres humanos. Porque quando Jesus ele cria o ser humano, já Satanás e os seus anjos estavam na terra que Deus tinha criado para que o ser humano pudesse nela viver eternamente feliz. E muitas vezes nós perguntamos, mas porquê que Deus permitiu que Satanás estivesse ali? Sim, queridos irmãos, este paraíso maravilhoso, esta vida eterna que Deus nos estava a oferecer, era um presente, não uma obrigação. Deus criou-nos perfeitos e a perfeição com que Deus nos criou implicava que fôssemos nós a escolher. Perfeição implica liberdade de escolha. E nós às vezes não entendemos isso quando queremos obrigar outros a fazer aquilo que nós achamos que é correto. Perfeição implica liberdade de escolha. E quando buscamos algo perfeito, isso tem que ser fruto da liberdade de escolha de cada um. E a perfeição que Deus anelava para o homem implicava que fosse o homem a escolher sim ou não. E Deus dá-lhe a oportunidade de escolher. Muitas vezes olhamos para a prova como se fosse algo difícil. Mas, no fundo, queridos irmãos, quando nós analisamos bem as coisas, a prova é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos demonstrar de que lado é que queremos estar. E Deus deu ao ser humano a oportunidade de ser ele a escolher o destino, o seu próprio destino. Infelizmente, nós conhecemos a história e o ser humano foi seduzido. Eu às vezes ponho-me a imaginar, existem pessoas nesta terra que nós conhecemos que são pessoas boas. Eu às vezes ponho-me a imaginar como é que seria Adão e Eva antes de pecar. Como é que seria ter uma conversa com Adão e Eva antes de pecar? A beleza do caráter deles. Como é que eles falariam? Quais eram as palavras que eles utilizavam?
a forma como eles se expressavam, o olhar deles, o semblante. Adão e Eva eram puros, limpos, maravilhosos, cheios do amor, do carinho, da ternura, da bondade de Deus. Vocês imaginam o que é que seria poder falar com Eva? Como é que seria o trato dela? E agora nós vemos que existe um enganador tão horrível, tão horrível, tão horrível, que ele faz-se passar de uma serpente, que segundo aquilo que nós entendemos na Bíblia era um animal muito bonito, porque diz que depois da maldição Deus diz: e agora vais-te arrastar pelo pó da terra e comerás pó todos os dias da tua vida. Quer dizer que antes não era assim. Ok? Então nós vemos que a serpente foi um animal muito amaldiçoado, porque foi aquele animal que Satanás utilizou para conseguir o seu engano. Mas a questão é, como é possível que este inimigo das almas se faça passar por um animal tão bonito e é capaz de enganar aquele ser tão limpo, tão puro, tão amoroso, tão cheio de ternura, sem qualquer tipo de má intenção, e está ali, está a enganar, e está a fazer de tudo para que ela coma e morra? Como é possível? Como é possível? Quanta maldade! Esse é o inimigo contra quem, irmãos, eu e tu lutamos cada dia. Um inimigo implacável, sem qualquer tipo de compaixão ou misericórdia. Ele tem o objetivo de denegrir a imagem de Deus. E uma vez que ele não pode tocar em Deus, ele toca-me a mim e a ti, porque Deus nos ama ao ponto de vir a esta terra, dar a vida por nós na cruz do Calvário. E ele tenta denegrir a imagem de Deus, distorcionando o meu e o teu caráter, para que os meus pensamentos, as minhas palavras, a minha forma de ser, as minhas ações não glorifiquem mais a Deus. E existe um mandamento que diz: honrareis pai e mãe, e vos serão acrescentados os vossos dias na terra. Muitas vezes, o que é honrar pai e mãe? Esse mandamento aplica-se a mim, com relação aos meus pais terrestres, mas aplica-se a todos nós, com relação ao nosso Pai Celestial. Aquele filho que anda nos maus caminhos não está a honrar o nome do pai e da mãe. Aquele filho que é mal criado, que utiliza palavras feias, que faz coisas desonestas, ele está a desonrar o nome da mãe e do pai. Quando nós fazemos coisas que não competem, nós estamos a desonrar o nome do nosso Pai. E é isso que Satanás quer, que o nome de Deus seja desonrado. E da mesma forma que ele levou Eva a desacreditar na palavra de Deus e a acreditar na palavra daquela serpente que ela nem sequer conhecia, nunca tinha visto, nunca tinha falado com ela, ele leva-me a mim e a ti a pôr da mesma forma em causa a palavra de Deus e a fazer coisas que não são de acordo com a vontade do Pai. Queridos irmãos, a palavra de Deus não sou eu. A palavra de Deus fala-nos de um grande conflito entre o bem e o mal. E no meio deste grande conflito, não está o meu irmão, estou eu e estás tu. Gostaria que, por favor, me acompanhassem aí mesmo em Apocalipse, capítulo 12. E no verso 13. Diz assim, Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra,
perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. Ok? E olhem o que é que diz no verso 17. E irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se nós lemos o verso 12, que deixamos para trás, diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem pouco tempo. Queridos irmãos, diz que ai, alegrai-vos vós céus e os que neles habitais, mas ai daqueles que estão na terra, porque Satanás desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E diz no verso 13, como nós lemos, que o dragão, quando foi atirado para a terra, ele persegue quem? A mulher, que dera à luz um filho varão. A mulher é representante do povo de Deus na Bíblia. Em profecia, a mulher é símbolo de igreja, é símbolo do povo de Deus. E diz que deu à luz um filho varão, porque Jesus, ele nasce no seio do povo de Deus, o povo de Israel naquele tempo. E no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Quem são esses? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O equilíbrio. Os judeus guardam os mandamentos de Deus, mas falta-lhes a fé de Jesus. Grande parte da rama dos cristãos têm fé em Jesus, mas falta-lhe os mandamentos de Deus. No meio desta confusão final, porque a Bíblia está a falar dos tempos dos fins, diz que vai haver um grupo que vai ter as duas coisas. Vai ter os mandamentos de Deus e vai ter a fé de Jesus. E diz que este grupo que vê a palavra de Deus de uma forma harmoniosa e equilibrada, este grupo que permanece no que é correto, diz que vai ser o alvo dos ataques de Satanás no tempo do fim. E parece-me, queridos irmãos, com toda a humildade, que eu e tu fazemos parte deste grupo. Vocês imaginam o que é que seria estarmos no meio de uma guerra onde ambas as partes estão em combate e que tu entres no meio do campo de combate assim como eu estou vestido hoje, gravata, assim, e te sentas lá um bocadinho assim na terra a ver a paisagem? O que é que vai acontecer connosco? Somos os primeiros a ser abatidos. Quando estamos na guerra, temos que nos preparar para lutar com as melhores armas, para evitar de sermos atingidos e poder continuar com a missão que Deus tem para cada um de nós. Queridos irmãos, Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão para ti, para todos nós. Não importa a idade que tu tens, não importa se és jovem, se ainda és adolescente, não importa se já temos alguma idade. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus teve uma missão para o jovem Jeremias, que quando Deus chama, ele diz: ai Senhor, eu sou uma criança. Deus teve uma missão para o velho Moisés, que com 80 anos foi chamado a libertar o povo de Israel do Egito. Deus é que sabe. Deus é quem dá vida e Deus é quem tira a vida. Deus tem uma missão para cada um de nós. E o inimigo está a fazer de tudo para que tu e eu não cheguemos a cumprir com essa missão. Infelizmente, queridos irmãos, muitos não chegam a cumprir com o ideal que Deus tinha para eles. E a morte colhe as suas vidas sem que os planos de Deus se realizem
como Deus tinha idealizado. E vocês sabem porquê? Porque os planos de Deus, o realizar, o cumprimento dos planos de Deus, não tem que ver só com Deus, tem que ver contigo também. Deus tem planos para mim e para ti. Deus tem um lugar para ti e para mim. Há almas que Deus quer salvar por teu intermédio e por meu intermédio, de formas que nem tu nem eu podemos imaginar. E Satanás está a fazer de tudo para que tu não reúnas as condições necessárias para que o Espírito Santo te use como Deus deseja fazê-lo. Gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Ok? Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 6 e verso 12. E diz assim, vamos até começar no verso 11. É um texto muito conhecido, irmãos, mas eu creio que vale a pena mencioná-lo no contexto desta meditação. Então, vamos começar no verso 11 do capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos irmãos, o aconselho do apóstolo Paulo, este homem que sentiu na sua própria carne este grande conflito entre o bem e o mal, tantas vezes perseguido, tantas vezes preso, tantas vezes maltratado, tantas vezes rejeitado. É este homem que sabe o que é isso. Ele sabe do que falava. Ele não falava de cor destas coisas. Ele estava bem consciente da realidade espiritual que o rodeava. E ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra esse inimigo terrível que um dia se rebelou contra Deus, quis destruir Deus e ocupar o seu lugar, mas como a Deus ninguém pode destruir, ele tenta destruir aqueles que Deus tanto ama, ao ponto de dar a sua vida por cada um de nós. Ele quer desonrar o nome de Deus e ele tenta fazê-lo, infelizmente, e muitas vezes consegue, por meu e por teu intermédio. Queridos irmãos, não permitamos que isto seja assim. Não aceitemos esta nossa condição. Não podemos render-nos a este tipo de coisas. Não podemos permitir que Satanás nos continue a usar. Não podemos permitir isso. Como é que nós permitimos que esse inimigo tão horrível, que só nos quer destruir e fazer mal, que ele tome conta das nossas mentes, que ele domine as nossas palavras, que ele tenha poder sobre as nossas atitudes, que ele nos faça falar e fazer coisas terríveis? Como podemos nós render-nos a esta condição? Como? Há um Deus no céu que nos pode ajudar, queridos irmãos. Todos nós. Quando eu fazia referência de que parece que foi ontem que chegava aqui pela primeira vez,
Ainda me lembro o dia que o meu padrinho me foi buscar a casa e disse: César, vamos. Foi na NET de 2001, com o pastor José Carlos Costa. Eu creio que foi na última noite que foi feito um chamado para aqueles que queriam começar a estudar a Bíblia. E eu estava lá atrás, ainda me recordo. Eu pus a minha mão no ar. É verdade que eu já lia a Bíblia em casa desde os meus 13, 14 anos. Mas eu naquele momento que estava a levantar a mão, eu não sabia tanta coisa. Sou jovem ainda, não sei nada. Mas já sei muito mais do que aquilo que eu sabia. E uma coisa que eu fui descobrindo é que cada um de nós tem um conflito interno. Quando somos sinceros, autênticos e genuínos e desejamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, nós vamos nos confrontar connosco próprios. Vais-te confrontar com o teu egoísmo, com o teu orgulho. Vais-te confrontar com os teus ciúmes, as tuas invejas. Vais-te confrontar com o rancor que existe dentro de ti, com a dificuldade que tu tens de perdoar e de ultrapassar as coisas do passado. Vais-te confrontar com traumas da tua vida passada que tu não consegues ultrapassar. Vais-te confrontar com tantas coisas, com tantas dificuldades, com tantas barreiras que te impedem de poder refletir o caráter de Deus. E eu, ao longo da minha experiência, fui compreendendo que, fruto de todas estas coisas, a humanidade, o ser humano, tem um conflito interno que só se pode apagar com a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. É quando chegamos ao ponto do apóstolo Paulo, como foi mencionado esta manhã, que diz: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando chegas a este ponto, de alguma forma tu podes fazer: já não vivo mais eu. Como alcançamos este ideal tão bem conhecido por cada um de nós, queridos irmãos? O mesmo apóstolo Paulo, no contexto final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, e a carreira não é fácil de acabar. Guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que o busca creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que acreditam nele. A nossa fé deve mover-nos a buscar a presença de Deus com todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E isto é fé. Fé não é teoria. Fé é um dom de Deus que nos deve mover à ação. Fé é acreditar que existe um Deus nos céus que me pode transformar, que me pode ajudar, que pode fazer de mim uma pessoa diferente, que me pode encher cheio de amor, que pode eliminar de mim o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que me pode dar a paciência que eu não tenho. Isso é fé, e quando eu tenho fé eu luto e não baixo as mãos. Quando eu tenho fé eu luto, porque eu sei que Deus existe e Ele vai me dar a vitória. Qual é a nossa vitória? Primeiramente, a transformação do meu caráter. A palavra de Deus diz: Jesus, e pelos seus frutos os conhecereis. E nós somos, queridos irmãos, muitas vezes nós pensamos que isto se aplica só aos outros. É verdade, eu conheço-te a ti pelos teus frutos, mas eu conheço-me primeiramente a mim pelos frutos que eu dou. Porque eu conheço muito melhor os meus frutos do que os teus. Pelos teus frutos os conhecereis. Queridos irmãos, frequentemente eu faço uma análise de mim mesmo. E quantas vezes eu leio Gálatas capítulo 5,
em que fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. E eu estou a ler os frutos do Espírito e digo, Senhor, ajuda-me. Dai-me amor. Eu não tenho este amor. E diz que os frutos do Espírito são primeiramente amor, depois gozo, depois paz, depois paciência. E eu digo, Senhor, parece que não tenho nenhum deles. Ajuda-me. Eu creio em Ti. Se estes são os frutos do Espírito, eu quero tê-los. E se tu dizes que estes são os frutos do Espírito, é porque tu queres dar-me esses frutos. Como podemos baixar as mãos? Ao longo da minha curta experiência, queridos irmãos, eu vi algumas pessoas, alguns jovens, que devido muitas vezes a traumas da infância, coisas que acontecem, se veem obrigados a lutar lutas terríveis consigo mesmos. E muitas vezes eu vi que muitas destas pessoas acreditam em Deus, sabem que Deus existe e lutam por onde compreendem que têm uma luta interna e que devem vencê-la. E lutam durante algum período de tempo. Mas quando a luta se faz dura, difícil, parece que tu oras e as coisas não acontecem. Parece que Deus afinal não existe. E parece que aquilo em que tu acreditaste a tua vida toda agora parece que não está a dar resultado. Pessoas que lutam contra tendências horríveis e num primeiro momento acreditam que Deus os vai libertar e oram e buscam a presença de Deus, mas parece que as coisas não acontecem tão rápido como elas esperavam e muitas vezes acabam por render-se e aceitar aquilo que não é aceitável. Quantas vezes nós nos rendemos à nossa forma de ser, porque lutamos durante algum período de tempo e o facto de que não tivesse acontecido nos levou a render-nos e a dizer, olha, sou assim. Não. Esta não é a vontade do Senhor. Lutemos com Deus, com equilíbrio, com moderação, mas de todo o nosso coração. Busquemos a presença do Senhor, de dia e de noite. Oremos, clamemos. Deus existe, queridos irmãos, e Ele opera milagres na vida daqueles que o buscam. O primeiro milagre que Deus opera é a transformação do nosso caráter. É encher-nos cheios da sua graça, cheios do seu amor, cheios do seu carinho, cheios da sua misericórdia. É encher-nos cheios de ternura, de compaixão, de paz, de gozo. Devemos estar atentos aos nossos frutos e a lutar por eles. E não se esqueçam que se as coisas se põem difíceis, é porque nós lutamos contra um inimigo terrível que nunca baixa as suas mãos. Mas Deus, Ele prometeu dar-nos a vitória. Queridos irmãos, permitam-me ler-lhes um excerto aqui deste livro que é muito conhecido, O Grande Conflito, no capítulo 30. Eu vou ler alguns excertos daquilo que a irmã Ellen White escreve aqui. Então, há aqui uma parte muito interessante que eu gostava de compartilhar com vocês, que diz assim: enquanto os homens ignoram os seus estratagemas, está-se a referir a Satanás, enquanto os homens ignoram os seus estratagemas, este vigilante adversário coloca-se continuamente no seu caminho
intromete-se em cada compartimento do lar, em cada rua das nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidades, contendas, tumultos e assassínios. O mundo cristão parece olhar para estas coisas como se fossem da vontade de Deus que elas devessem de existir. Não temos luta nem contra a carne, nem contra o sangue, queridos irmãos. Satanás, ele está a trabalhar. Ele entra dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, das nossas escolas, das nossas igrejas. Põe marido contra a mulher, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, colegas de trabalho uns contra os outros. Faz-nos ser arrogantes e faz com que os outros sejam arrogantes connosco. Faz-nos dizer coisas que nós não queríamos dizer e faz com que os outros nos digam coisas que nós não suportamos ouvir. Ele está nas nossas ruas semeando a confusão, a discórdia. Ele está nas nossas ruas. E muitas vezes pensamos que estamos a lutar contra o nosso marido e contra a nossa mulher e já não suporto mais, já não aguento mais. A atitude daquele irmão, eu não... Querido irmão, e Satanás, ele esfrega as mãos de contente e ele diz para aqueles que colaboram com ele: olha, este já está, vamos para o outro. É só manter aqui. Não lutamos contra a sangue, nem contra a carne, nem sangue. Não lutamos contra pessoas. É contra o mesmo Satanás que entra dentro de nós. Irmãos, é momento de despertar, porque nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso. Nós conhecemos a solução, é buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus passava frequentemente noites inteiras em oração. Hoje temos casas confortáveis, podemos pôr qualquer coisinha nos joelhos, até nos podemos ajoelhar no sofá confortável. Naquele tempo Jesus ia para a montanha e numa rocha ele passava noites inteiras em oração. Jacó, diz a Bíblia, que naquela noite, lá no meio do campo, sem qualquer tipo de conforto, ele buscou a Deus de todo o coração e disse: não te abandono enquanto não me abençoares. E diz que Cristo feriu a sua perna e mesmo no meio de dores horríveis, ele segurava com a mão e disse: eu não te deixo ir enquanto não me abençoas. Não tenho valor nenhum, não mereço nada, mas não te vou largar. E a bênção do Senhor repousou sobre ele. São exemplos para nós. Queridos irmãos, se nós acreditamos, a fé é um motor que transforma a tua vida, que te leva a proceder de uma forma diferente. Aquele que acredita que chega, ele luta e ele alcança. Porque ele acredita. Porquê? É melhor que os outros? Não, ele acreditou. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas sempre que existem Jogos Olímpicos, eles fazem um vídeo em que fazem umas pequenas entrevistas aos atletas vencedores. É surpreendente. Os melhores do mundo, quando começaram, não eram os melhores. Surpreendente. Grande parte deles, eles contam a história deles. Como começaram. Ninguém lhes dava valor. Ninguém imaginava que seriam a ser os campeões olímpicos. Mas a maior parte deles é uma história de luta, de perseverança, de acreditar, de constância. Nós não alcançaremos o céu porque somos os melhores. Alcançá-lo-emos mediante a graça de Cristo Jesus. E o esforço. Estas coisas eu sei que é um tema muito complicado. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mas devemos aproveitar essa graça. A porta que se abriu, a ponte que se estabeleceu. O pecado tinha quebrado a ligação entre nós e Deus. Cristo estabelece uma ponte. Necessitamos passar por ela. Relacionar-nos com Deus constantemente.
Existe uma história que eu creio que é real, queridos irmãos, porque a forma como eu ali aparentava-me que era real. E diz que uma criancinha que vivia no sul dos Estados Unidos, que tinham uma casa cujo jardim das traseiras dava para uma lagoa. E diz que o menino, filho daquela família, ainda relativamente pequeno, ele gostava muito à tarde, no verão, quando fazia calor. Ele gostava muito de ir para aquela lagoa que estava atrás de casa e poder nadar ali, brincava, tinha algumas boias de brincar, um barquinho, e ele gostava muito daquilo. Então, depois de algumas tarefas que a mãe o encarregava de fazer, ele estava livre para ir. E diz que um dia pela tarde, ele acabou as tarefas que a mãe lhe tinha encarregado. E vem a mãe e diz: mãe, já terminei, posso ir tomar banho? E a mãe disse que sim. Então ele põe os calçõezinhos de banho e começa a correr pelo jardim, e quando chega a água, salta e contente. E a mãe diz que estava tão feliz, tão grata ao Senhor pela oportunidade que lhe dava de viver naquele sítio e de poder ver a felicidade do filho. E a mãe ficou a contemplar à distância. E diz que de repente a mãe vê o inesperado, começa a gritar e sai a correr pelo jardim fora e diz: sai da água, anda. A criança, sem perceber o que está a acontecer, mas vendo a aflição da mãe, começa a nadar com os seus bracinhos para perto da água, e quando está perto da água, a mãe agarra-lhe, mas um crocodilo que estava na água, ao mesmo tempo que a mãe lhe consegue agarrar os braços, ele agarra-lhe as pernas, e ali começa uma luta terrível. O caimã, o crocodilo, tinha mais força, mas a mãe tinha mais paixão e mais amor. E quanto mais tentava puxar o crocodilo, aquela mãe com o amor de mãe, buscando forças onde elas não existem, ela agarra os braços do filho e não o solta. E ao fim de uns quantos momentos de luta, ela consegue fazer com que o crocodilo desista. Tira o seu filho. O crocodilo diz que não arrancou as pernas do menino, mas elas ficaram num estado muito, muito crítico. Chamaram a ambulância, o menino foi levado para o hospital. Depois de um período longo de operações, de tratamento, aquele menino conseguiu caminhar de novo. Tornou-se um adolescente, a história foi conhecida, e uma vez houve uma televisão que veio fazer-lhe uma reportagem. E o entrevistador, o jornalista, estava a falar com ele e a determinado momento dizia: olha, será que tu podias puxar as tuas calças para cima e mostrar-nos as marcas? E aquele jovem diz: sim, posso. E puxa, e elas surpreendidas com aquelas marcas grotescas, terríveis, a perna completamente desfigurada. E quando ele vê que eles estão assim tão surpreendidos, ele diz: sabem, mas essas não são as marcas que vocês devem de ver. E diz que puxa as manguinhas dele, arregaça as mangas e diz: olhem, estas são as marcas que eu vos quero mostrar. As marcas das unhas da minha mãe, que se agarrou aos meus braços e não me deixou ser levada por aquele crocodilo. Todos nós temos marcas, queridos irmãos. Neste mundo de dor e de sofrimento, governado por Satanás, todos nós chegamos a este momento da nossa vida com marcas, com traumas, com problemas, com dificuldades, até mesmo com desequilíbrios. E frequentemente nós fixamos-nos nessas marcas, mas essas não são as marcas em que tu tens que fixar-te. Se tu olhares bem, tu tens as marcas das unhas de Deus cravadas nos teus braços, que muitas vezes não permitiram que fosses levado por esse crocodilo feroz que tentava destruir-te. Ainda estás aqui porque as mãos de Deus te seguraram e vão continuar a segurar-te. Deus tem um plano para ti.
Não é história, é bíblico. É bíblico. Deus quer derramar o seu Espírito sobre ti e sobre mim. Ele tem um plano para a tua vida. Só necessitamos ter a coragem de o viver. A coragem de o viver. E nunca deixes de acreditar. Porque tu és um filho de Deus. E Deus é o teu Pai. Muitas vezes, queridos irmãos, nós não somos ninguém. Mas eu acredito que à medida que nós falamos e que o Senhor de alguma forma nos utiliza, eu acredito que o Espírito Santo, Ele trabalha no coração e na mente daqueles que ouvem. E eu acredito que apesar da minha meditação tão simples desta manhã, eu acredito que o Espírito Santo, Ele esteve a trabalhar na tua mente. Eu acredito que o Espírito de Deus, Ele esteve a falar-te nesta hora. Gostarias de tomar uma decisão hoje? Eu sei que já a tomaste tantas vezes. Mas eu também sei que existe uma realidade espiritual que nós não vemos. E que os anjos, eles anotam cada uma das nossas atitudes e têm-na em conta. Acreditas que não há limites para a intervenção de Deus na tua vida e que não há nada que o Espírito de Deus não possa mudar? Acreditas que Deus tem um plano para a tua vida? Não importa as circunstâncias em que te encontres. Não importa como te sintas. Não importa como esteja a tua vida. Existem pessoas que têm uma vida muito organizada, fazem cada coisa a seu tempo. Existem outras que parece que têm a vida meio desorganizada, não conseguiram cumprir etapas, parece que a vida já está meio estragada. Querido amigo, querido irmão, não há vidas estragadas para Deus. Para Deus há vidas. Não há vidas estragadas. Não há vidas passadas de validade. Para Deus há filhos e filhas maravilhosas por quem Ele deu a vida. E tu és um deles. Tu acreditas no plano de Deus para a tua vida? Tu acreditas no poder de Deus, que é capaz de transformar se tu entregas completamente a Ele e tu dizes: Senhor, eu confio em Ti. E não é porque eu digo que confio em Deus hoje, que agora vou esperar que amanhã tudo mude. Não, eu confio em Deus e eu amo a Deus e eu vou ser fiel a Deus. Mude ou não mude, aconteça o que acontecer. Não dependo das circunstâncias, eu dependo do amor e da fidelidade e do carinho de Deus para comigo. Não entendemos. Estamos à espera de fazer uma troca com Deus e se tu me dás, eu dou-te e tu dás-me. Não. Estavam a crucificar Jesus, a maltratá-lo, a cuspi-lo, aquela coroa de espinhas terrível na cabeça, chicoteá-lo. E Jesus está a dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele está a morrer por aqueles que o estão a cuspir, a maltratar, que o estão a negar. O amor de Deus é incondicional. Se for acondicional, coitado de mim. Quem pode cumprir com as condições? E a minha entrega a Deus, da mesma forma que o amor de Deus para comigo, deve ser incondicional. E vais ser confrontado ao longo da tua vida com coisas que tu não entendes. Mas não te concentres no que não entendes. Agarra-te àquilo que tu sabes.
E o que é que tu sabes? Que Deus te ama ao ponto de dar a sua vida por ti. Como eu gostaria, queridos irmãos, que com uma pregação eu pudesse mudar a vida das pessoas. Mas eu sei que isto não é assim. Mas eu sei que Deus quer ajudar-nos a tomar uma atitude na vida. Queres, daqui para a frente, lutar de forma especial pelo plano de santidade que Deus tem para ti. Se sentes este desejo, eu gostaria de te pedir, não por mim, mas diante de Deus, que tu te levantes e que no teu levantar tu digas: Senhor, eu sei que tu existes, que tens um plano de santidade para mim. Eu sei que tu me podes transformar e fazer de mim melhor homem, melhor mulher. E eu quero que tu cumpras com o teu propósito na minha vida. Se tu sentes este desejo e queres estabelecer este compromisso diante de Deus, eu vou pedir que tu te levantes esta manhã diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, estamos diante de vós esta manhã. Miseráveis pecadores, perdoa-nos os pensamentos da nossa mente, que muitas vezes alimentamos. Perdoa-nos as palavras más que muitas vezes nós proferimos, que tantas vezes feriram, magoaram, destruíram e, quem sabe, talvez até mataram. Perdoa-nos, Senhor, as nossas atitudes feias que muitas vezes tivemos, das quais nós nos envergonhamos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Diante de vós, não queremos justificar nenhuma das nossas atitudes, tão somente queremos reconhecer que pecamos contra o céu e contra a terra, que te desagradamos muitas vezes, que ferimos muitas vezes os teus filhos, nossos familiares, nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a ter uma nova natureza. Livra-nos desta tendência horrível que nos puxa para o pecado. Senhor, por favor, elimina de nós todas essas debilidades, esses defeitos horríveis, esses sentimentos maus. Tira de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as invejas, os ciúmes, todas essas coisas sujas que tanto nos afetam, Pai. E enche-nos dos frutos maravilhosos do Teu Espírito, de amor, de gozo, de paz, de paciência, de bondade, de mansidão. Por favor, Senhor. Lutamos por isto, mas às vezes parece que nunca o chegamos a alcançar. Contudo, nós acreditamos em Ti. E postos de pé esta manhã, nós queremos dizer-te: Senhor, perdoa-nos. E ajuda-nos, por meio de Cristo Jesus, a alcançar o estado que vós planeastes para cada um de nós. Ajuda-nos a servir-te no lugar que vós estabelecestes e a ser a bênção
que vós projetastes. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Para concluirmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino número 286. Pai, eu me achego a Ti. Pai, nós nos achegamos a Ti esta manhã. Que o Teu santo amor nos conforte e nos dê uma esperança, uma perspectiva de um futuro diferente, não só na eternidade, mas também nesta terra. Ajuda-nos, por favor, em cada um de nós, nas nossas lutas. Ajuda-nos a não desistir. Ajuda-nos a não desanimar. Ajuda-nos a não conformarmos com a nossa condição imperfeita. Ajuda-nos, Senhor, a lutar pelo ideal que é vosso,
que vós mesmo estabelecestes para cada um de nós. São as graças que humildemente nós vos suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.